Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 30. Os irmãos encontraram, amém? Diz assim o texto sagrado: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziglag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziglag. Levaram como prisioneiro todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziglag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Aionã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Mais um versículo. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Amém. Amados, a vida de Davi é sem dúvida alguma uma das biografias mais empolgantes das Sagradas Escrituras. Davi, ao surgir no cenário de Israel, do povo israelita, ele se apresenta, ao momento em que ele se apresenta, ainda muito garoto, muito novo, porém muito ousado e muito certo das suas convicções e da sua fé no Deus de Israel. E quando lemos do capítulo de número 16 até o capítulo de número 30, nós vamos encontrar uma história vibrante, empolgante. Davi é um herói, é um menino que a gente olha para ele e torce por ele, até porque Deus já havia rejeitado Saul, o rei de Israel, que era o monarca da época, e que já tinha desprezado as ordens de Deus, e estava vivendo um momento de profundas trevas em sua vida. Inclusive, até espíritos imundos possuía o rei. E aí nós olhamos o outro paralelo. Tem um moço cheio de Deus, cheio de vontade de realizar alguma coisa para Deus, um jovem com muita coragem e com muita ousadia. E por conta desse posicionamento, Davi começa a se destacar. E aí ele vai conquistando vitórias sobre vitórias. E deixa eu dizer uma coisa para você. Davi é um personagem que nós precisamos ter atenção. Davi não conquistava as suas vitórias simplesmente por causa da unção que ele tinha. Não. Davi conquistava as vitórias pela unção, mas porque ele era um jovem altamente preparado. Davi fazia parte de homens cuja artilharia deles era tão precisa que eles acertavam pelo de cabelo à distância.
tamanha a habilidade e capacidade que eles possuíam. Os homens que Davi andavam eram homens de combate, homens valentes. Os amigos, os homens que andavam com Davi, apesar de carregarem rótulos e títulos de vadios, eram homens habilitados na batalha. Eram homens que eram acostumados a matar leões, ursos, homens de guerra, que um deles colocavam 100 para correr. Davi, então, cria uma estrutura junto com esse grupo. E quando nós lemos, então, a sua história, nós vamos ver Davi contabilizando vitória sobre vitória. Do capítulo 16 até o capítulo 30, parece aquele hino que o povo gosta de cantar. Agora é só vitória, só tem vitória. Davi só está levando vitória, não tem uma perca. Apesar de fugir, ele foge, mas Deus dá escape, né? O rei persegue, ele foge e o Senhor concede escape. Ele vem acumulando vitórias sobre vitórias. Só que chega aqui no capítulo de número 30, e aí ele tem um episódio que chama a nossa atenção. E aí, deixa eu dizer uma coisa, a começar esta ministração ao coração de vocês. A vida, irmãos, ela é cíclica. A vida não é uma estrada pavimentada, uma reta, que a gente entra nela e vai com tranquilidade. Programa o piloto automático, coloca 80 quilômetros por hora e vamos contemplando a doçura da paisagem e vamos tranquilo. Não, a vida não é assim. Algumas pessoas têm a fantasia que a vida pode ser assim. Eu vou dizer, isso aqui na terra não vai acontecer não, irmão. Aqui é cíclico mesmo. Aqui a gente tem até uma fase boa, mas aí quando vem a fase boa a gente às vezes até fica meio preocupado, né? Eita, está muito bom. Deve estar vindo alguma coisa por aí, que está bom demais. E aí a gente fica preocupado, né? Porque sabe que o mundo dá voltas, né, irmão? O mundo, tem um povo aí que diz que a vida, né? O mundo, ele não dá volta, ele capota, né? Porque de uma hora para outra a gente está bem, daí daqui a pouco vem um vento, uma tempestade, e quando a gente pensa que não, a gente está lá no meio de uma tormenta, nem sabendo por que está lá, e as coisas acontecendo como um tornado ao nosso derredor. Davi, esse jovem que vinha só contabilizando vitórias, daqui a pouco ele está num cenário que ele não está acostumado. Ele está vivendo um momento da vida dele que ele não está acostumado a lidar. Ele está acostumado só com um aplauso, irmão. Tem um povo na cidade cantando hinos para Davi, dizendo: Saul matou os seus milhares, Davi, porém, matou os seus 10 milhares. O povo cantava as vitórias de Davi. Ele era um herói nacional. Ele pegou um homem que estava ameaçando destronar Israel, um guerreiro de quase 3 metros de altura, o famoso Golias, e aquele moço com uma pedrada derrubou o gigante, cortou-lhe a cabeça e disse: tem mais alguém aí para a gente poder fazer o serviço completo? E todo mundo disse: esse menino aí tem Deus na vida, ninguém pode com ele, ele é valente. E todo mundo começou então a celebrar as vitórias de Davi. Só que aqui no capítulo de número 30, ele tem um revés, que vai se dar exatamente no capítulo de número 29. Por causa destas vitórias que Davi está acumulando, Saul tem inveja. Saul se levanta. E aí eu vou dizer, irmão, esse negócio de inveja é coisa antiga. E fica com esse negócio. Você sabe que tem uns crentes que ficam muito preocupados. Ah, irmão, tem muita gente com inveja de mim. Irmão, pai de besteira. Isso tem desde sempre. Tem gente com inveja, tem gente com raiva, tem gente que te ama, tem gente que odeia. A vida é assim. E não fica aí com esse papel de vítima, não. Segue a vida na fé de Abraão, sem olhar para essas coisas. E o Saul começa a odiar o menino Davi. E impõe uma perseguição contra ele por meio do exército de Israel. Aquele menino que livrou Israel, agora está recebendo a perseguição de todo o exército de Israel contra ele. E Davi corre para um lado e para o outro, e Deus vai concedendo vitória a Davi. Até que chega um determinado momento, ele está cansado de ficar fugindo, ele vai se esconder na cidade dos seus inimigos, no meio do povo filisteu. Ele chega lá e ele encontra
alguém, que esse alguém é o Aquis, e esse homem dá acolhimento para Davi. E Davi já chega lá dizendo: olha, eu vim aqui, mas eu quero ser útil. O que o senhor precisar aí de mim, conta comigo. E o Davi passa 1 ano na cidade dos filisteus, ele com a sua família e com os seus valentes. Nesse momento, Davi já tinha 600 valentes que andavam com ele. Alguns estudiosos acreditam que Davi deva ter chegado nessa cidade com um grupo de aproximadamente 2.000 ou 3.000 pessoas. Davi já era praticamente um município ambulante, né? Ele andava já com o município junto com ele. Esse homem olha para o potencial de Davi e diz: então fica aqui comigo, já que você é guerreiro valente, você pelo menos guarda as fronteiras da nossa cidade. E Davi se portou bem. Ele mesmo estando num território inimigo, ele se comportou de tal maneira que ele ganhou a confiança de Aquis. Aí surge que Saul está em guerra contra Davi, porém os filisteus se levantam para lutar contra os israelitas. Aí Davi, que é um homem acostumado com batalha, que gostava de batalha, Davi não podia ouvir falar de uma batalha que ele estava no meio da batalha, e ele não era o homem que dava o comando, ele estava sempre na frente, ele queria viver as batalhas de Israel. Aí agora ele está lutando uma batalha que não é uma batalha dele, ele está lutando uma batalha que não é a batalha do povo de Deus, ele está se dispondo a lutar uma batalha em favor dos filisteus. E ele vai junto com Aquis. Quando ele chega para guerrear contra o povo hebreu, os príncipes filisteus olha e vê: esse aí não é o moço que todo mundo canta as vitórias dele? O que ele está fazendo aqui no nosso meio? Aí o Aquis sai em defesa dele: ó, está comigo aqui já faz 1 ano, mas é homem de confiança, faz a minha guarda pessoal, cuida das fronteiras, pode contar com ele na batalha. Os príncipes dizem: de jeito nenhum. Vai que esse desertor recobra a razão pela qual ele está nessa batalha, e que ele é pertencente aos israelitas, e ele decide abandonar esta história de ser um desertor, e ele se volta contra nós. Esta seria a oportunidade melhor que ele tem para reconquistar o coração do rei. Não deixa esse homem ficar aqui com nós não, pode mandar ele voltar. Aí o Aquis diga: olha, eu tentei interceder por você, Davi, mas os príncipes aqui dos filisteus não aceitam você no meio da batalha. Pode voltar, volta para a sua cidade, e nós entendemos a sua postura, eu agradeço o seu esforço. Davi volta, e Davi volta para a cidade de Ziglag. Quando ele chega em Ziglag, capítulo de número 30, a cidade só tem a fumaça. A cidade foi colocado fogo nela, e lá os amalequitas haviam levado tudo o que havia na cidade. Levou homens, mulheres, jovens, crianças, velhos e os animais. A cidade está um caos, só tem a fumaça subindo na cidade. Quando Davi entra na cidade com os guerreiros 600 valentes, eles não veem as suas famílias, seus filhos, suas esposas. Eles são tomados de um desespero tão profundo, que eles entram num estado de choque e de choro, e os homens choram até perder as suas forças. E aí eu entendo algo nesse texto. Tem coisas que vale a pena chorar por elas. Esses homens estavam chorando por algo que valia a pena chorar. Eles tinham perdido as suas famílias. Por isso, eles choram amargamente, o texto diz profundamente, até as suas forças se esvaírem. Aí eu pergunto para vocês: esses homens são os homens que são acostumados a matar leão, urso, a destruir exércitos. Esses homens estão chorando em pranto, porque perderam as suas
famílias. Antes de falar aqui desse assunto, deixa eu fazer aqui uma observação. Davi está vivendo isso porque Davi não estava lutando a batalha que ele deveria também lutar. Davi não poderia lutar batalhas externas sem lutar e proteger a sua família. Deixa eu dizer algo aqui, ser bem prático. Tem muita gente lutando batalhas externas e esquecendo de lutar as batalhas da família. Tem gente lutando pelo dinheiro, pela vida profissional, e aí a gente coloca um roteiro na nossa mente, a gente coloca inclusive uma narrativa na nossa mente, dizendo que tudo que a gente faz, a gente está fazendo para a família, e a família tem que entender a nossa ausência, a nossa falta, ou a nossa falta de tempo, a nossa falta de envolvimento. Cuidado! Porque você pode estar lutando batalhas que Deus não te mandou lutar. Não existe algo que você deva fazer em detrimento da sua família. Ou você prioriza a sua família, ou todas as batalhas que você conquistar lá fora não terá valor. Quantos pais, quantos empresários, quantos homens de sucesso dariam tudo que tinham para poder ter um casamento saudável, para ter um filho, uma família que ele possa se sentar à mesa? Quantas pessoas de sucesso que você conhece que não tem tempo, nem sequer, não consegue reunir a família para um domingo, irmão, para comer junto com os filhos? Sabe por quê? Porque estão lutando batalhas externas e perderam uma batalha interna. Deixa eu ser bem claro para você: nenhuma vitória que você conquistar lá fora vai valer a pena se você perder a sua família. Alô? Não adianta você manter uma alta reputação lá fora. Quem é você lá fora? O vencedor, o campeão, o homem que destrói ursos, que destrói leões, que põe exércitos para correr. Quem é você dentro de casa? O que deixa a família desprotegida, o que deixa os filhos desprotegidos, o que não guardou das fronteiras do seu lar, e por isso o inimigo entrou lá dentro e destruiu tudo, e você agora só está em pranto. Não adianta. O melhor nosso é para dentro de casa, irmão. Repita comigo: o melhor meu é para minha família. Sua força, irmão. Todas as suas competências e habilidades devem ser colocadas a favor desta família que Deus te deu. Cuide dela, esse é seu maior patrimônio. Deixa eu dizer uma coisa: se você perder dinheiro, você perdeu alguma coisa. Se você perder a saúde, você perdeu uma importante coisa. Agora, se você perder a sua família, você perdeu tudo. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão dando valor muito às coisas, irmãos. Nós estamos lutando batalhas que às vezes Deus nem pediu para a gente lutar. A sanha da nossa prosperidade, da riqueza, de fazer o melhor e tal, e aí a gente corre e vai aquela correria toda e esquece. Aí a gente não tem tempo nem de chegar dentro de casa, de ler um texto com os filhos, de sentar à mesa com os filhos, de fazer uma refeição com a esposa. Não tem tempo de fazer um passeio com a família. Não tem tempo sequer de tirar umas férias com a família. Por quê? Porque a gente está lutando batalhas externas, batalhas externas. Só que o inimigo, ele não respeita as nossas fronteiras quando elas estão desguarnecidas. Davi deixou a sua família desprotegida, meu irmão, e por isso o inimigo entrou e levou tudo que Davi possuía. Lute as batalhas corretas. Cuide bem, irmão. Cuide bem do seu relacionamento conjugal. Não lute só batalhas externas, lute bem as batalhas da sua família, do diálogo, do cuidado,
da educação dos seus filhos, da intimidade dos casais. Tem casais que estão fazendo tudo, não cuidam mais da intimidade, e as fronteiras estão completamente desguarnecidas, e Satanás entrando. Irmão, eu tenho cuidado de muita gente que tem me procurado, e é tanto problema que as pessoas estão vivendo. São casos extraconjugais, pornografia. Sabe por quê? Porque as pessoas estão tentando lutar batalhas e estão descuidando daquilo que é o mais importante: o seu lar, o seu esposo, os seus filhos. E deixa eu dizer, o diabo, ele é sujo, irmão. O propósito dele é acabar com a nossa família. Davi viveu isso. Davi estava focado nas batalhas externas e perdeu o cuidado com a sua família. A Bíblia vai nos dizer que Davi ficou profundamente angustiado. Esta palavra angustiado aqui no original significa que Davi ficou espremido. É como se alguém tivesse espremido o Davi. E aí o Davi, que está acostumado a ouvir as pessoas cantarem hinos ao seu respeito, louvar a ele em meio às passeatas de Israel, agora os homens que acompanhavam Davi na batalha estão gritando: ele é o culpado, hein? Foi ele que nos colocou nessa enroscada. Vamos apedrejar o Davi, pelo menos para que a raiva do nosso coração seja aplacada. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos: não se acostume, irmão, com as pessoas se aplaudindo, não, porque é assim, ó. Um dia as pessoas te aplaudem, no outro elas estão com uma pedra na mão, prontinha para acertar você. Um dia eles cantam Hosana, no outro dia eles cantam crucifica-o. Não coloque a sua expectativa de vida sobre aplausos humanos. Não acredite nisso nem por um só segundo. De vez em quando eu recebo alguns elogios. Eu tenho sempre no meu coração uma consciência de: Senhor, é a tua graça, eu sei que é o Senhor. Esse é o momento do elogio. Mas não me deixe me contaminar com nada, não. Não me deixe me envaidecer com essas coisas, não. Porque isso passa. É só a primeira crise aparecer, e aí você vai ver o comportamento de todos diante de uma crise. Agora deixa eu ensinar algo a vocês a respeito disso. A vida, ela tem circunstâncias das mais variadas. Agora escute bem. Tudo vai depender da maneira como você reage quando as crises chegam até você. Quando as circunstâncias estão contrárias a você, como que você reage? Quando a vida lhe impõe uma peça ruim, o que tem dentro de você e como você reage? Quando a crise bate no seu casamento, como é que você reage? Quando a crise vai no seu casamento, como é que você reage? Quando tem uma crise com relação à educação dos filhos, como é que você reage? Quando tem uma crise financeira dentro da sua casa, como é que você reage? Davi nos ensina que a gente até pode chorar, mas esse negócio de arrancar as cabeças, arrancar os cabelos da cabeça, ficar gritando como um louco, buscando encontrar um culpado, isso não resolve absolutamente nada. Como é que você reage diante da crise? Você é do tipo desesperado? Ou você é do padrão de Davi? Eu gosto de Davi. Davi, ele não nega a crise, ele chora. Mas deixa eu dizer, irmão, tem um tempo de chorar. Quando vier uma pancada forte na vida, toma ela, sinta ela. Porque a gente sente, sim ou não? Mas aí não fica remoendo aquele negócio dentro de você, não. Fica ali alimentando. Não. Reaja.
se levante, se posicione. A crise veio sobre Davi, Davi chorou, e quando as pessoas estão pensando apedrejá-lo, e eu penso que se houvesse algumas pessoas que eu conheço na situação de Davi, elas dizem, não, pode tacar logo a pedra, vamos acabar logo com isso. Hoje já ia fugir. Davi tinha essas alternativas. A Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Diante dessa crise que você está vivendo, se fortaleça no Senhor. Diante dessa crise que você está passando, se fortaleça no Senhor. Olhe aquilo que Deus já fez por você. E saiba que o Deus que te conduziu até aqui não permitirá que essa situação acabe assim. E deixe-me dizer algo para você. Davi sabe que ele tem culpa no cartório, mas a vida cristã, nós não estamos aqui por causa dos nossos acertos apenas. Nós estamos aqui por causa de alguns acertos, e estamos aqui por causa de alguns erros, que em meio aos nossos erros, a graça de Deus nos alcançou. Não importa se você tem errado, o Senhor não vai te abandonar. A graça e a misericórdia de Deus irá ao teu encontro, porque a vida não é uma questão de performance, a vida é uma questão de misericórdia. A causa de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor, que são novas a cada manhã sobre cada um de nós. Se você errou, meu irmão, se fortaleça no Senhor, se levante em Deus, se posicione em Cristo. Agora, sabe qual é o grande problema, irmão? Vem uma dificuldade na nossa vida. Os crentes, eles não se fortalecem no Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu até entendo, amado, quando vem um problema. Aí alguém diz assim, ore por mim, ore por mim. Eu também peço oração. Mas deixa eu dizer, não adianta você ficar pedindo oração se você não buscar a face do Senhor. Não adianta você terceirizar. Ore por mim, ore por mim, ore por mim. Fortaleça você no Senhor. E se fortalecer no Senhor é trazer memória. Eu fico imaginando como é que Davi se fortaleceu no Senhor. Eu imagino que Davi começou a falar, eu já tive em situações que não havia solução. Exemplo, quando ele está cuidando das malhadas, das ovelhas do seu pai. A Bíblia diz, e ele conta isso para Saul, que em um momento foi um urso e deu de cima de uma das ovelhas. É uma situação sem saída, sim ou não? Totalmente. Só que Davi olha aquilo ali e disse, não, eu não vou deixar esse urso levar o que é do meu pai, o que é meu por herança, não. Não deixo não. A Bíblia diz que ele vai contra o leão, contra o urso, dá sobre o urso, rasga o urso e restitui a ovelha ao seu pai. Numa outra ocasião, um leão, e ele dá sobre o leão, rasga o leão e restitui a ovelha de volta. Davi está tomando memória daquilo que Deus fez. Ele disse, se o Senhor já me concedeu restituição, em situações que eu jamais imaginaria viver, não será diferente. Aí Davi disse, traga-me então o colete sacerdotal. Chama Abiatar, o sacerdote que escapou da matança que Saul fez contra os sacerdotes da casa do Senhor. E ele faz uma consulta, e a consulta dele é, Senhor, eu devo ir e perseguir os meus inimigos, esse bando de invasores? Se eu perseguir esses invasores, eu irei alcançá-los? Deus diz, vai, porque você vai alcançá-los. E você será bem-sucedido e conseguirá libertar
todos os prisioneiros. Davi imediatamente recobra o seu ânimo, chama o pelotão e diz: ei, vamos deixar essas pedras de lado e vamos fazer o que precisa ser feito. Vamos atrás de nossas famílias. E alguém pergunta para Davi: ok, Davi, até entendemos, mas nós vamos para onde? Para onde eles foram com as nossas famílias? Davi não tinha um roteiro. Davi não sabia para onde tinha levado. Só que eu gosto, os homens de fé na Bíblia só nos ensinam. Davi não tinha um mapa de onde estava a família dele. Mas Davi sai. Davi toma uma atitude e sai como exército. Onde está a nossa família? Não sei se está na direita, para a esquerda, se foi para o sul, se foi para o leste, não sei. Só estou saindo porque Deus disse que eu vou alcançar e vou libertar a todos. Então eu estou saindo. Mas Davi, para onde eles foram? Não sei. Deus disse que eu vou alcançar êxito. Então eu não posso ficar parado aqui, eu tenho que caminhar. Sabe qual é o grande problema de nós, irmão? A gente só sai. Os crentes de hoje em dia, eles só saem se eles tiverem um Waze e uma bateria reserva. Tudo desconfiado, tudo medroso, tudo incrédulo. Não tem coragem de dar um passo de fé. Deus tem que fazer um desenho e dizer: olha, para você a rua é tal, o número é tal, a casa tem que estar pintada de tal cor. Aí você diz: não, agora sim Deus falou comigo. Mas não é assim que Deus fala não, irmão. Deus disse para Abraão: sai e eu te mostro a terra. Mas mostrou? Na saída? Não, mostrou não, irmão. Aí fica aí você e eu esperando o GPS para sair. Meu irmão, faça um movimento por fé. Deixa eu dizer, as coisas não vão melhorar você se lamentando, você chorando suas lágrimas, colocando mensagens no Facebook. De vez em quando, irmão, eu vejo umas pessoas, eu não acompanho nada disso, né? Mas as pessoas colocavam num tal de status que tinha, que eu nem sei o que muito é isso aí, me sentindo deprimido, me sentindo injustiçado. Oh, gente, vai caçar o que fazer, irmão, irmã, coloca lá assim no status: o Senhor é a minha fortaleza e nada temerei. Dá um passo de fé, se levante. Pare de brincar com a sua vida, meu irmão. Tome uma atitude para fazer algo. É a sua família que está em jogo, é o seu casamento que está em jogo, são as suas economias que estão em jogo. Posicione-se no Senhor, e à medida que você vai, a providência vai encontrar você no meio do caminho. A Bíblia diz que Davi saiu com o povo, com os guerreiros, e quando eles estão caminhando, eles encontram um homem caído no meio do deserto. Eles param para socorrer esse homem é um egípcio, um escravo. E eles cuidam daquele homem. Quando aquele homem está pronto para responder, Davi faz uma pergunta para ele: quem é você? Ele disse: eu sou um escravo, servo de uma amalequita. Há 3 dias atrás nós entramos nas cidades, destruímos cidades, botamos fogo numa cidade chamada Ziglag e levamos tudo que tinha lá. Aí ó, por que nós precisamos ter autocontrole? Você imagina você ouvir isso de alguém que ajudou a botar fogo na cidade que você construiu e levou todas as suas famílias. Se é um tipo de crente que tem por aí que eu conheço, ele já pega logo a espada, corta ele e fica sem informação. Davi disse: isso aconteceu? Agora me responda uma coisa: o bando foi para onde? Seja racional, irmão. Seja racional. Ele pergunta: o bando foi para onde? Ele disse: rei, se eu contar, o senhor me poupa? Se poupa. Eles foram para cá. Se o senhor caminhar, o senhor encontra eles. Davi sai junto com aquele bando. E a Bíblia diz que ele encontra os inimigos. Ele entra na cidade, mata todos os homens, fogem apenas 400 jovens. E a Bíblia diz, e eu gosto desse texto, versículo de número 19 do capítulo 30 que lemos:
nada faltou, nem jovem, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Escute o texto: Davi recuperou tudo. Eu venho aqui nesta noite, sobre o poder desta palavra, dizer a você: você vai recuperar. Você vai recuperar. Não vai ficar nada na mão dos amalequitas. Nada, absolutamente nada que é teu, que lhe pertence, vai ficar na mão dos amalequitas. Seu casamento será restaurado, seus filhos serão restituídos, sua economia será restituída, sua empresa será restaurada, sua visão, seus sonhos serão restituídos. O Deus de Davi peleja por você. Não vai ficar nada nas mãos do inimigo. A Bíblia diz que Davi, ele restitui todas as coisas, e um tempo de grande alegria se apropria de Davi, pela vitória que ele acaba de receber do Senhor. Eu preciso encerrar, eu não quero avançar com os irmãos, mas deixe-me encerrar fazendo estas considerações. Cuidado, para que o foco das tuas energias não esteja apenas fora da sua casa, porque senão você pode perder, e você pode perder aquilo que você tem de mais precioso: a sua família. A sua família é o seu maior e único patrimônio. É a sua família, é a única coisa que pode entrar com você no céu, sabia? Por isso que eu digo, a família não é o maior, ele é o único patrimônio que você tem. Repita comigo: minha família é o meu único patrimônio. Você não leva diploma para o céu, você não leva carro, você não leva dinheiro, você não leva relógio, você não leva título, você não leva nada daqui. No céu, se você cuidar bem de você e da sua família, você pode entrar. No céu, você, sua esposa e sua casa. Imagine aquele grande dia, você, sua família, seus filhos, diante do Pai, dizer a Deus: Senhor, valeu a pena insistir com os meus filhos, valeu a pena lutar pelo meu casamento, valeu a pena não baixar a guarda, valeu a pena lutar as batalhas corretas que eu precisava lutar. O mundo é sedutor e quer te fazer, irmão, sair do ambiente da casa. O mundo quer dar a você coroações magníficas, para que as pessoas te aplaudam. Mas deixa eu dizer, o que você precisa é ser um mordomo fiel da sua casa. O que a senhora precisa é ser uma mordoma fiel da sua casa. Lute as batalhas corretas. Agora tem um detalhe: se porventura alguma das suas fronteiras foram invadidas e o inimigo levou alguma coisa sua, quantos casamentos, irmãos, estão sem alegria, estão sem harmonia, estão sem paz, estão sem deleite, estão sem o prazer, sem a companhia, sem a intimidade. Deixa eu dizer uma coisa: se fortaleça no Senhor como fez Davi nesta noite, e se levante para lutar para a sua família. Deus vai lhe dar uma estratégia. Quando você se posicionar, a providência vai lhe encontrar no meio do caminho, e você será restituído, restituída, para a glória e para o louvor do nome de Jesus. O choro vai cessar, meu irmão. Vai ter festa na sua casa, vai ter festa no meio da cidade.
para contar que o Senhor devolveu a paz, devolveu a alegria, devolveu a harmonia, devolveu os bens. Nós vamos celebrar a vitória do Senhor sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Observe esta palavra. Certamente, se você se atentar para isso, o Senhor pelejará por você. Eu declaro, irmão, que Satanás não vai ficar com nada que é nosso. Nada. Eu tenho orado por alguns irmãos aqui desta igreja com relação aos seus filhos, e eu vou dizer: Satanás não vai ficar com eles. Não vai. O Senhor irá restituir a você a alegria de você poder cantar: eu e minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe vocês, amados irmãos, no nome precioso de Jesus.